Olá, minha gente, bem-vindos ao culto da DNA Brazilian Church. Que gostoso ter você aí na sua casa ou no seu automóvel. Eu não sei aonde você está, mas espero que você esteja nos assistindo agora. Bem-vindos ao nosso culto. E como é culto a Deus, nós queremos pedir a Ele a bênção dEle, a permissão dEle para o cultuarmos, o adorarmos. E eu queria convidar você, da onde você estiver, com quem você estiver, feche os seus olhos um pouquinho. Vamos pedir a bênção do Senhor para a abertura deste culto que desejamos levantar ao nome de nosso Salvador. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio, pela honra de estarmos aqui diante destas câmeras para chegar na casa dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Mas nessa hora te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, nós aqui e essa gente nas suas casas, na frente do seu telefone, computador, televisão, seja lá o que for, que a bênção do Senhor venha sobre eles. E aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa cantoria, que é o nosso jeito de dizer que somos apaixonados pelo Senhor. Recebe a nossa adoração, aceita o nosso culto em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Amém, então vamos glorificar o nome de Jesus. Está aqui o Joey, o Moisés, a banda está crescendo e nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Mas é para você
cantar junto conosco. Glorifica. Ensina-nos, Senhor. Ensina-me teus caminhos, Senhor, e andarei na tua luz. Dá-me um coração entregado a ti para honrar-te, ó Deus. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impeça o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impeça o fluir do teu amor. Oh, Senhor. Peça ao Senhor novamente assim, ó. Ensina-me teus caminhos, Senhor, e andarei na tua luz. Dá-me um coração, dá-me um coração totalmente entregue a ti, Senhor, para honrar-te, ó Deus. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impeça o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impeça o fluir. Purifica-me, Senhor, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impeça o fluir do teu amor. Sim, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seguimos Seguimos adorando o Senhor. Então. adorando ao nosso Deus. Amém. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Então não tem como. Pode ser o que for, nada vai nos abalar, porque o amor do Senhor está com a gente, Ele está nos guardando todo o tempo. Amém. Adore ao Senhor aí onde você está. Não seja tímido, você está em casa ou está no carro. Adore ao Senhor agora, hein? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Diga isso.
eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me confortar, Senhor. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, uma semana, 2, 3, 2 meses, se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Como é bom saber, teu amor não falha. Repita isso, teu amor não falha. Aqui vem a soberania de Deus. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ouça isso, tudo, tudo. Ele faz com que tudo coopere para o seu bem. Ele faz com que tudo coopere para o teu bem. Então somente peça ao Senhor força, bom ânimo, Senhor, bom ânimo. Oh, tu és o mesmo, tu és o mesmo para sempre. Não se abala, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Seu amor não falha. Aleluia, não falha mesmo. Nunca. Mesmo quando não conseguimos compreender o jeito de Deus nos amar, o amor dele nunca falha. Eu lembro que uma vez eu tomei uma surra do meu pai, eu falei, por que você está me batendo? Ele disse, porque eu te amo. Eu falei, que jeito estranho de amar. E às vezes, às vezes o amor de Deus não é tão compreensivo, mas ele nunca falha. Sem dúvida. E se hoje não conseguimos discernir que esse amor não falhou, amanhã discerniremos. Se não amanhã, o ano que vem. Se não ano que vem, lá, na eternidade, quando teremos compreensão absoluta. Olha, eu quero dar 2 avisos importantes para você. Bem importantes. O primeiro deles é relacionado com os nossos grupos de alcance, as nossas células. Nós temos 2 células, deveríamos ter 6 esse ano, mas em função desse isolamento social, não conseguimos multiplicar as células ainda. E nós começamos a experimentar uma novidade por causa de termos os nossos grupos no Zoom. Então, em vez de termos grupos terças e quartas, como era normalmente, grupos presenciais, nós estamos tendo agora somente grupos na quarta-feira, pelo Zoom. E o que nós estudamos na quarta-feira? O sermão do domingo anterior. Então, o sermão deste domingo será estudado na quarta-feira através da reunião pelo Zoom. Se você não mora aqui perto de nenhuma das nossas células, ou nunca participou de nenhuma das nossas células, deseja participar dos encontros online
da nossa célula, você só tem que me fazer uma coisa. Me manda um oi no WhatsApp, dizendo, me coloca no grupo das células online e eu vou mandar o link do Zoom para você na quarta-feira. É só clicar e pronto. Você entra na nossa sala de bate-papo sobre este tema deste domingo. E assim sucessivamente. Cada quarta-feira nós temos um encontro pelo Zoom, um bate-papo gostoso, a gente se encontra mesmo, conversa vários assuntos no começo, o encontrão é uma delícia e logo em seguida a gente parte para o entendimento do texto bíblico, esmiuçando, mastigando, ouvindo testemunhos uns dos outros do que está acontecendo por causa do sermão na vida deles. Tem sido uma experiência muito boa. Você é meu convidado, minha convidada a participar do Zoom às quartas-feiras, a nossa sala de bate-papos do estudo da Bíblia Sagrada. Se você deseja participar, só mandar um link para mim, um oi para mim no meu WhatsApp, falar, Nassif, eu quero participar. E eu vou colocar você no grupo dos GAs, grupos de alcance, da quarta-feira, para a gente ter esse bate-papo gostoso aí pelo Zoom. Combinado? Deu para entender? Só mandar um oi para mim que eu acrescento você no grupo. Segundo, bem importante, eu quero em primeiro lugar agradecer, as ofertas que estão chegando para a nossa igreja. Graças a Deus, algumas pessoas começaram a participar usando esse aplicativo que aparece aí embaixo na telinha. Está aparecendo esse quadradinho, se você aproxima o seu celular daí, vai aparecer um leque de possibilidades para você ofertar, ou então os links que aparecem debaixo aí do Facebook, do YouTube, que está aparecendo os links da nossa igreja, você também aí pode encontrar um jeito de ofertar, e pelo Zelle, com o banco, você faz transferência para a nossa igreja. Graças a Deus, algumas pessoas estão nos ajudando a manter o culto e a socorrer pessoas que estão precisando neste momento. Então eu quero animar você, se você tem condições de ofertar, faça isso, tá bom? Porque com esse dinheirinho a gente mantém o nosso culto e com a bênção de Deus nós vamos ter condições financeiras de reabrirmos os cultos presenciais, se Deus quiser, logo, logo, e dependeremos então do que Deus vai falar no seu coração e como Ele vai levar sua mão até seu bolso para que você oferte com amor, com uma dose de sacrifício para esse momento tão importante, tá bom? Eu conto com você. E último aviso, é muito importante para nós que você teça comentários sobre como este culto tem sido bênção na sua vida. Pode criticar também, mas não muito, né? Ou critica de leve. Mas nós queremos saber o que este culto tem feito para você, o que a palavra, o que o louvor tem feito na sua vida. Compartilhe, escreve, deixe os seus comentários para a gente, porque isso vai dar mais engajamento e mais pessoas vão acabar nos assistindo. E o nosso desejo não é ter um montão de gente assistindo. O nosso desejo é alcançarmos muitas pessoas com a palavra de Deus. E lógico, você pode depois pegar o link, depois esse culto vai ficar gravado no YouTube e no Facebook da nossa igreja, e você pode compartilhar com seus amigos durante a semana, com certeza, tá bom? Joia? Muito obrigado, viu? Mas vamos seguir louvando a Deus. Sabe, hoje a palavra de Deus vai falar sobre lições preciosas de Deus para a nossa vida, aprendizado de Deus, da palavra, para vivermos uma vida muito mais gostosa. Então, louve ao Senhor agora, louve ao Senhor conosco. Vamos lá, Joy, Moisés. Eu vou te amar para sempre, ó Senhor, e vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo eu irei. Onde for, te seguirei.
Nesse andar contigo eu ouço um sim. Mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Ouça, é despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, é ver a chama acender, e a cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Ouça, nesse andar contigo eu ouço um sim. Mas é verdade que às vezes ouço um não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, é ver a chama acender, e a cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Tempo de crescer. Tempo de crescer. Tempo de crescer. Hoje o texto da Bíblia Sagrada, do qual nós vamos extrair gostosas lições da palavra de Deus, está no livro de Esther. Algumas pessoas da nossa igreja leram o livro todo antes, porque nós vamos conversar sobre os 10 capítulos e espero que antes de meia-noite consigamos terminar o nosso culto de hoje. Então vamos lá. Esther, o livro de Esther. Deixe-me contar a história para você, que se passa mais ou menos no ano 580 a.C. O rei Xerxes, também conhecido como Assuero, Xerxes grego, Assuero em hebraico, ele reinou no que atualmente chamamos de Irã, era onde estava a capital do Império Medo-Persa, e Suzã, que está mais ou menos a sudoeste da atual Teherã, talvez uns 150 quilômetros de distância, hoje é só um sítio arqueológico grande, tinha o palácio de inverno do rei Xerxes, ou Assuero. Este palácio era gigantesco, gigantesco. Não dá para eu dizer para você que tamanho, mas talvez o espaço de uns 20 campos de futebol, assim de largura, com enormes salões, com pátios externos, que poderiam entrar 5 ou 10 ou 15 mil pessoas, sempre com muito mármore, granito e com muito linho, especialmente azul, branco e abóbora, cores de bandeiras e cortinas espalhadas por esse lugar, todas presas com argolas de ouro. As taças de vinho eram todas de ouro e uma diferente da outra, não tinha uma taça igual. O povo é convidado para tomar vinho à vontade numa das festas do rei Assuero e cada um tem uma taça de ouro diferente para tomar esse vinho. Bem, chega um dia que o rei Assuero decide convocar uma grande reunião festiva com todos os líderes do seu império. Naquela ocasião, o rei Assuero, ou Xerxes, como você quiser,
ele dominava o mundo, o império dele era de aproximadamente 127 nações diferentes e vários idiomas. Às vezes, em cada uma destas nações, 3, 4, 5 idiomas diferentes. E ele era o grande imperador de uma região que ia desde a Etiópia, a Índia, e subia para aquele Oriente todo, um império gigantesco. E ele chama todos os líderes governamentais de cada um destes lugares, os líderes locais, os governos de cada local, os tesoureiros, os estrategistas, a liderança, a nata da sociedade do império, ele chama para uma festa. E é uma festa de meses. Mas depois, lá quando tem uma semana que eles estavam bebendo vinho, uma semana bebendo vinho, o rei Xerxes estava para lá de Bagdá, que é ali do lado. Acho que ele estava para lá de Valadares, considerando lá o Irã. E então ele está certamente bêbado, totalmente fora de si, e resolve convocar a rainha Vasti, a esposa, a mulher principal dele, porque ele tinha um harém, para vir desfilar na frente dos homens. A festa do rei Xerxes era só para homens. E a esposa dele, Vasti, por sua vez, estava dando uma festa para as mulheres. Então os empregados vão dizer para ela: olha, dona Vasti, o seu marido quer que a senhora vá com a coroa desfilar na frente da festa dos homens. Ela se sentiu ofendida e disse: não vou. Não há nenhuma evidência bíblica do que ele estava exigindo dela, a não ser venha com a coroa. Alguns historiadores sugerem, não há evidência bíblica sobre isso, mas eles sugerem por outras evidências que ele teria dito para ela: vem vestida com a coroa, só a coroa. Porque ela era uma mulher lindíssima, segundo a Bíblia, e ele, alto, queria mostrar a sua esposa para aquele mundaréu de homens que estavam ali. E ela se sentiu extremamente ofendida e não foi. Ele fica tão nervoso, olha, bêbado e nervoso é complicadíssimo, né? E ele fica tão nervoso que ele chama os conselheiros e fala assim: o que é que eu vou fazer? Um dos conselheiros, muito machista, diz assim para ele: olha, é melhor o senhor destituir a Vasti de ser rainha, porque se o senhor não fizer nada, essa notícia vai correr pelo teu império e tudo que for mulher vai dar de desobedecer marido, vai fazer o que elas quiserem e os maridos vão perder a liderança de suas mulheres, não vão mandar mais nas mulheres. Então o rei Assuero falou: tá certo, vamos destituir Vasti. E ela foi destronada, mandada sabe Deus para onde. Ela desaparece do cenário e passada a festa... deixa eu falar, naquela festa de 7 dias... o rei Assuero convoca a cidade toda de Suzã para entrar no palácio e beberem à vontade, quanto eles quiserem, do vinho real. A festa era grande. Era uma grande bebedeira na cidade inteira. Bem, a rainha Vasti desaparece. Passada alguns dias da festa, a ressaca chegou. E mais ou menos 1 mês ou 2 depois, o rei Assuero tem saudades da esposa Vasti. E novamente os conselheiros vêm e falam: por que você não promove um concurso de Miss Universo? Traz todas as mulheres bonitas do seu império inteiro, de todas as cidades, e elas vão lá para o harém, ficam no lugar especial do harém, e elas vão ser cuidadas 6 meses, por 6 meses, diariamente elas serão mergulhadas em óleos especiais. E 6 meses mais elas serão mergulhadas em perfumes os mais ricos e importantes. Olha que tratamento de beleza receberam aquelas mulheres. No mínimo 120 moças. 6 meses no óleo e 6 meses no perfume, né? Não tem homem que paga um tratamento de beleza desse para uma mulher hoje em dia. E aí elas ficaram curtindo, e aí então, depois desses 6 meses... cada uma dessas mulheres deveria se apresentar diante do rei. Se ele gostasse dela, ele mandaria chamá-la outra vez e faria dela a sua rainha, e se não, ele ia trocando. E no meio dessa situação toda, alguns judeus estavam vivendo em Suzã, que haviam sido deportados para lá, outros estavam vivendo,
E tinha uma menina chamada Esther, que estava vivendo na casa de um primo que a adotara como filha, porquanto os pais de Esther estavam mortos. Esse menino se chamava Mardoqueu. Algumas traduções trazem Mordecai. O Mardoqueu ensina e cuida de Esther, e quando chega esse evento do concurso de Miss Universo, o Mardoqueu disse: filha, vai, concorre. Quem sabe você vai se tornar a próxima rainha do Império Medo-Persa, de Assuero. E ela obedece o tio e é uma das garotas que vai para o harém. Logo que ela chega, por sua simpatia e beleza, ela cai nas graças do cuidador do harém, que gosta muito dela e percebe que ela é muito educada, muito delicada. Então, chega a noite dessa menina se apresentar diante do rei. E cada menina que ia se apresentar diante do rei, elas podiam escolher as roupas que quisessem e os acessórios. Bota a tua imaginação para funcionar aí. E os acessórios que elas quisessem para impressionar o imperador. Quando chegou na noite de Esther ir jantar com o imperador, perguntaram a Esther: que acessórios você deseja? Ela disse: não, só quero um vestido simples. E foi e se apresentou diante do rei. Ele se encantou com a Esther e fez dela a sua rainha, e ela se tornou a rainha do Império Medo-Persa, esposa do rei Assuero, ou Xerxes, como você quiser. Muito bem, passado um tempo, havia um secretário do rei chamado Amã. Amã era um cara hiper narcisista. Sabe o que é narcisista? Que se adora. E extremamente necessitado de cafuné, de validação. Amã, a Bíblia não diz como, recebe uma promoção no império e se torna o secretário executivo do imperador, o segundo homem mais importante do império. Amã fica que não se contém. No final do expediente, ele vai para o palacete onde ele morava, afastado um pouquinho do palácio, mas dentro do terreno que assambarcava todos os prédios imperiais. Ele vai para a casa dele, reúne a esposa, os filhos, todos os amigos, e diz assim: gente, eu estou bem. Eu fui promovido, agora eu sou secretário executivo do rei, eu estou muito bem. Só que antes do Amã ir para casa, ele, saindo do palácio, todas as pessoas tinham que se inclinar diante dele, porque ele era a autoridade maior depois do rei. E era muito comum saudar as autoridades baixando a cabeça. Não tinha nenhum problema isso. Era uma questão de cultura e de regras daquele momento. Quando uma pessoa importante do reino passava, as pessoas se inclinavam como uma deferência à autoridade daquela pessoa. Mas quando Amã sai no seu cavalo com a sua comitiva indo para casa, um cara ficou de pé, não abaixou. Adivinha quem era? O cabeça dura do Mordecai, ou Mardoqueu. E aí os soldados falaram assim: escuta, cara, como é que você não reverenciou o Amã? Ele falou assim: eu sou judeu e eu só abaixo a minha cabeça para Deus, não baixo a minha cabeça para homem nenhum. Já viu desses crentes, cabeça dura assim, boca dura, desse jeito? Já viu? Eu conheço alguns. E aí o Amã foi informado que se tratava do Mordecai, ou Mardoqueu, que era judeu. Sabe o que o Amã fez? Odiou o Mordecai. E sabe o que ele fez mais? Odiou a raça dele. Ele já generalizou: judeu nenhum presta. E ele conta para a esposa dele: todo mundo abaixa quando eu passo, menos um cabeça de bagre, um xarope chamado Mardoqueu. Ele não se inclina. Sabe, eu vou acabar com esse cara, mas eu não sei como. Aí a esposa dele dá uma dica. Nem sempre as dicas das esposas funcionam. Ela deu uma dica. Falou: constrói uma forca de uns 10 metros de altura em frente de casa. E na hora que você puder, enforca esse cara na forca aí de frente de casa. Enquanto a gente janta, a gente vê ele estrebuchando. O que você acha da ideia? Maravilha. Nessa noite, o Amã não conseguia dormir de ansiedade de daí falar com o rei. Só que antes disso, Amã tinha bolado uma estratégia para destruir os judeus. Ele chegou para o rei Xerxes, ou Assuero, e disse: Sua Majestade,
Sabe que aqui no teu reino tem um povo espalhado por todas as províncias ou países do teu reino, que eles desobedecem às nossas leis, desobedecem a nossa cultura, desobedecem tudo que diz respeito a nós. Eles são impertinentes, eles são orgulhosos, nariz empinado, são rebeldes. Nós precisamos acabar com essa raça. O rei Assuero, que era um cara que, sei lá, de vez em quando pedia conselho, de vez em quando não pedia, dá o anel dele e diz pro Amã: Amã, faz o que você quiser, tá aqui o meu anel real. Para que serviu o anel real? Era uma espécie de carimbo. Você fazia um decreto, derretia a cera e punha o anel do rei. Era como se fosse a assinatura real. Ele deu na mão do cara para ele fazer isso. Então o que ele fez? Ele escreveu um decreto e marcou para dali 3 meses, na data certa, todo mundo do Império Medo-Persa deveria matar todos os judeus existentes. Mas era para matar homem, mulher, velho, criança, matar todo mundo. E de cada judeu que você matava, você podia tomar conta dos bens dele. Eram seus, fazendas, casas, gado, era tudo seu. Então ele manda esse documento ser traduzido em 127 línguas diferentes e espalhar pelo reino. E aí os cavaleiros, que eram os correios, corriam por todos os lados. Em poucas semanas, todo o reino tinha aquele decreto na sua própria língua, dizendo: no dia fulano de tal, nós vamos matar judeu. E todo judeu que você matar, a riqueza dele é tua. Lógico que esse documento também foi colocado em hebraico e rodava na cidade de Suzã. O Mardoqueu pegou aquele documento e fica desesperado com isso e veste um pano de saco, joga cinzas na cabeça e fica andando em frente ao palácio. Os empregados sabem do que está acontecendo e falam para a sobrinha dele, que é filha adotiva, para a prima dele, que é filha adotiva: olha, o seu pai tá lá fora, desse jeito, que nem um louco, e com essas roupas ele não pode entrar no palácio, não tem jeito. Aí ela manda perguntar o que aconteceu, ele fala assim: olha, o que aconteceu é isso, leva esse documento para ela. E era aquele documento da matança dos judeus. Quando ela lê aquilo, ela manda dizer para o Mardoqueu: Mardoqueu, o que eu posso fazer? O Mardoqueu fala assim: Esther, será que não foi para esse momento que Deus te fez rainha? Para você ser a libertadora do povo judeu? Vai lá falar com o rei para ele mudar essa lei. E ela dá algumas respostas interessantíssimas. Ela diz assim: Mardoqueu, faz 1 mês que o rei não me manda chamar para nada. Você entendeu? Para nada. E tem uma lei aqui no palácio, é o seguinte: se eu parar na porta da sala imperial, sem ter sido chamada, o rei olhar para mim e não erguer o cetro dele, aqueles guardas que estão ao lado dele saem do lado dele e vêm e cortam o meu pescoço fora. É a lei. Ninguém pode chegar na presença do rei sem ter sido chamado. E aí é quando o tio fala: ei, será que não foi para essa hora que Deus te colocou como rainha? Deixe-me dizer uma coisa para você, menina. Se você não fizer nada pelo povo judeu, certamente Deus levantará outra pessoa, mas você não ficará ilesa, você vai morrer. Aí ela abre os olhos assim, você nunca leu isso na Bíblia? Não está na Bíblia, mas eu imagino que ela arregalou os olhos e então ela disse: tio, vamos fazer uma coisa, chama todos os judeus da cidade para jejuar e orar por 3 dias por mim. Eu vou fazer a mesma coisa com as minhas empregadas, nós vamos orar e jejuar por 3 dias. E no final de 3 dias, eu vou na presença do rei. E aí ela faz isso 3 dias depois, ela com muita coragem para na porta da sala imperial, na sala dos despachos reais. O rei olha para ela olha para o rei e pensa: morri. Aí ele levanta o cetro. Ela alivia e ele diz: entra, meu amor, o que você quer de mim? Me pede o que você quiser que eu te darei até metade do meu reino. Eita maridão, hein? Seu marido não te dá nem o cartão de crédito. E ele ia dar metade do reino para ela. Olha que coisa maravilhosa.
Então ela diz assim para ele: meu amor, se você me ama tanto assim, eu te peço, venha jantar hoje mesmo comigo e convida Amã para estar na janta. O rei falou: lógico, minha rainha. Falou: no jantar eu te direi o que eu quero. Falou: é para já. Mandou chamar o Amã antes dele ir para casa. Falou: Amã, você tem que jantar comigo. E é nessa hora que o Amã volta para casa e está contando a história do Mordecai para a esposa dele. E a esposa dá essa ideia. Logo vem o pessoal dizendo: ei, Amã, está na hora de você ir jantar lá com o rei. Ele vai correndo. O rei está jantando com a rainha e o cara ali de segura a vela. Ele não sabe por quê. E no meio da janta, depois do vinho ter rolado, de novo o rei Assuero pergunta para a esposa: o que você quer de mim? Me pede, te darei até metade do meu reino. Ela falou assim: eu quero jantar com você amanhã à noite de novo, junto com Amã. Amanhã eu digo o que eu quero. Uau! Segunda noite, o Amã veio para casa feliz da vida, a forca já estava pronta. E ele disse para a esposa: olha, eu vou jantar hoje à noite. A rainha me convidou. Imagine, alguma coisa maravilhosa deve estar acontecendo. Só que antes dessa janta acontecer, ele dorme. E de manhã, ele vai para frente do Palácio Real, pedindo para o rei Assuero permitir enforcar o Mordecai na forca que está na frente da casa dele. E ele fica lá na porta do Palácio Real, no jardim em frente à Sala Real, até que o rei pergunta para o secretário dele: quem está aí fora? Ele falou: é teu servo Amã. Ele falou: eu preciso muito falar com ele, que eu não dormi direito essa noite. E o que tinha acontecido naquela noite? O rei perdeu o sono. E quando o rei perde o sono, o palácio inteiro tem que perder o sono. Acenderam as luzes, os empregados levantaram da cama, porque ninguém sabia o que o rei ia querer. O senhor quer uma janta? O senhor quer uma festa? O que o senhor quer? Ele falou: não, quero ler o livro de história do meu reino. Então trouxeram o livro de história do reino. E alguém abriu, onde o senhor quer ler? Abre e começa a ler em qualquer lugar. Alguém abriu assim, botou o dedo e começou a ler assim: há um tempo atrás, alguns soldados traidores estavam conspirando para matar Sua Majestade o rei Assuero. Mas um judeu que estava próximo, atrás de uma cortina, ouviu tudo e dedurou para o serviço secreto de Sua Majestade, que investigou e descobriu que, de fato, aqueles 2 soldados estavam conspirando para matar Sua Majestade. E dessa maneira, Sua Majestade está viva porque aquele judeu chamado Mardoqueu dedurou para o serviço secreto. Então, o rei pergunta para o secretário dele: uau, esse cara é a razão de eu estar vivo? É. E o que nós fizemos para ele? Que coisas boas nós fizemos para ele? Sua Majestade, a gente não fez nada, nem disse obrigado. Ele não conseguiu dormir mais. De manhã ele estava lá cedinho na sala do despacho, pensando. E o Amã está lá fora. O Amã está lá fora, ansioso para pedir ao rei para matar o Mordecai. Nessa noite, logo depois do jantar. E aí o rei Assuero fala assim: cara, que bom que você veio aqui. Responde uma pergunta para mim. Como é que um rei pode honrar um homem a quem ele deve um favor? Como é que eu posso honrar um homem dignamente, uma honra real? O Amã, narcisista pra caramba, pensou: sou eu. Esse cara sou eu. Lógico. E aí ele deu a seguinte ideia para o rei: o senhor faz o seguinte, pega o seu manto real, pega um dos seus homens mais importantes do reino e leva o manto real para esse cara, põe o manto real nas costas dele, põe o teu cetro na mão dele e a tua coroa e faz o cara subir no melhor cavalo que o senhor tem e pega esse homem importante do reino para segurar nas rédeas e andar pelas ruas de Suzã gritando: olhem como o rei honra um homem. O rei Assuero falou: cara, que maravilha. Você vai fazer isso. É isso que nós vamos fazer com um cara chamado Mardoqueu. Você pode imaginar o estalo na alma que deu na vida do Amã? E você vai colocar o manto, você vai colocar o cetro, e você vai pegar as rédeas do cavalo e vai andar gritando pelas ruas: eis aqui! E você embaixo, o cara em cima. Olha só, olha a diferença. O cara fez isso com ódio, mas com ódio terrível. E nessa noite, então, ele volta para casa, conta isso para a mulher dele,
E a mulher dele fala assim, acho que a casa caiu, Amã. Você abre o olho porque a coisa tá feia pro teu lado. Então o que acontece? O soldado chama o Amã para jantar e ele chega pro jantar nervoso. Ele tá nervoso porque ele fez tudo aquilo pro Amã, ele queria enforcar o Amã, teve que fazer tudo aquilo pro Amã. E no meio da janta o rei diz, minha rainha, meu amor, o que você quer de mim? Pede-me, te darei metade do meu reino. E a Esther disse assim, olha esse documento. Ele leu o documento e falou, que isso? Falou, pois é, eu vou ser morta. Como você vai ser morta? Eu também sou do povo judeu. Que? E esse decreto? Como é que eu assinei esse decreto? Falou, pois é, o senhor deu o seu anel para esse traidor chamado Amã, e agora eu vou morrer nesse dia por causa do decreto que ele escreveu, e o senhor deu o anel para ele. Nessa hora, o rei Assuero ficou tão bravo, tão enfurecido, enlouquecido, que ele se levanta e vai para o quintal por um instantinho para respirar, para pensar no que ele faz. Enquanto ele sai, o Amã percebe, estou no sal, pronto, acabou. O que ele faz? Num ato de desespero, ele se joga no chão, nas pernas de Esther, para pedir clemência para ela. Quando ele está nas pernas dela, o rei Assuero entra e diz, desgraçado desse cara, assediando a minha mulher na minha sala de janta. Esse cara tá louco, o que eu faço com você? Aí um empregado, gente, empregado ouve tudo. Você tem empregado em casa? Cuidado, meu Deus do céu. O empregado ouve tudo, ele disse assim, Sua Majestade, esse cara construiu uma forca de 10 metros de altura em frente à casa dele. Pois você vai morrer enforcado hoje à noite naquela forca. E aí morreu o Amã estrebuchando na forca que ele mesmo construiu. Mas e aí? A Esther disse, você vai revogar o decreto? E ele disse uma coisa, da onde nasceu um ditado. Ele diz assim, o que o rei disse será feito, é irrevogável a palavra de um rei persa. Lembra aquele ditado? Palavra de rei não volta atrás? Nasceu daí. Ela falou, o que nós vamos fazer? Chamou o Mordecai. E o Mordecai disse, eu tenho uma ideia. Se o senhor aprovar, ele disse, eu aprovo a ideia. Mas eu quero falar, mas eu aprovo. A ideia é o seguinte, no mesmo dia em que foi autorizado as pessoas matarem os judeus terão autorização de revidar e matar quem tentar matá-los. Que tal? Ele falou, é justo. Escreveram outro documento. E naquela noite, eles foram para casa. E no dia certo, quando os povos se levantaram contra os judeus, eles responderam, ganharam em todas as províncias, se tornaram ainda mais ricos do que eram, e dali em diante Mordecai assume o lugar de Amã e o reino tem paz durante todo o tempo do rei Assuero. Essa é a nossa história. Muito bem. Uau! Foi muito tempo, não foi? Mas tem lições maravilhosas nessa história que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá? Bem rápido, todas essas lições, vale a pena. Primeira lição. Nunca tome decisões quando você está fora de controle. Nunca tome decisões quando você está fora de controle. Neste caso, o cara estava bêbado. Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que chama DUI. É Driving Under Influence. Você está dirigindo bêbado ou drogado. Você não pode fazer nada debaixo de qualquer coisa que está controlando você. Uma bebida, um álcool, uma droga ou o seu nervosinho. Você tem um sisteminha nervoso que você diz, eu não consigo controlar. Quando eu vi, já fiz. Está no sal, não pode. Nunca, jamais tome decisões quando você não está em sã consciência. Você quer ver uma coisa? Não tome decisões quando você está extremamente cansado. Nunca tome decisões quando você não tem total controle do seu emocional. Primeira lição. Segunda lição, aprende a pedir conselho. Quando o rei pedia conselho, as coisas funcionavam. Nas vezes que ele não pediu conselho, deu errado. Pedir conselho significa pesquisar, pensar, conversar, planejar. Quem não planeja, planejou dar errado. Pede conselho. Na nossa igreja nós temos um grupo gestor. Por que eu tenho um grupo gestor se eu sou o pastor da igreja? Eu posso tomar decisões e acabou. Porque eu sou falho. E porque eu não tenho todos os dons. O meu grupo gestor tem outros dons, vem de perspectivas que eu não posso ver.
E assim nós compartilhamos as coisas. As coisas que Deus fala para mim que eu tenho que fazer, sim. Mesmo assim eu falo, ei, Deus está falando comigo, confirma. Nós precisamos aprender a pedir conselho. Sempre há pessoas importantes ao nosso redor, a quem valorizamos e que talvez fosse bom pedir conselho. E conselho aqui, na palavra de Deus. Terceira lição, cuidado com as suas palavras. Você viu o que o rei falou? O que eu falei está falado, não volta atrás. Aprende esse ditado que eu vou dizer para você. Das palavras que ficaram dentro de sua boca, delas você é senhor. As que você as pronunciou, delas você é escravo. A Bíblia Sagrada diz, seja tardio, tardio, tardio para irar. Tardio para falar também. O Tiago diz que nós temos 2 orelhas saltadas para fora da cabeça, uma língua só cerrada atrás dos dentes. Pensa antes de ficar falando. Cuidado quando você diz coisas sem pensar. As palavras as quais você as pronunciou, delas você é escravo. As que você guardou, delas você é senhor. Outra lição bem gostosa que tem aqui. Cuidado com decisões cômodas para você que custa o sofrimento de outras pessoas. Na nossa história, o rei, quando dá o anel para o Amã escrever aquele documento, aquele decreto que autoriza a matança dos judeus, diz a Bíblia que o rei e Amã foram beber alegres enquanto a cidade chorava. Talvez eu deveria pregar isso para os governadores do Brasil, dos Estados Unidos. Talvez eu devesse pregar isso para algumas autoridades que tomam decisões que lhes deixam muito felizes, mas com sofrimento do povo. Isso não pode acontecer entre nós, filhos de Deus. Outra lição gostosa que tem aqui é cuidado com a sua religiosidade burra. Sabe o que é religiosidade burra? É uma religiosidade burra, que não serve para nada, que é só religiosidade. O Mardoqueu falou, não vou abaixar para o Amã. Por que não? A autoridade, a Bíblia Sagrada diz, a quem honra, honra. A Bíblia Sagrada diz, honra o rei. Não há mal nenhum, você não está adorando o cara como Deus. Você simplesmente está reconhecendo a autoridade dele. Eu sou cidadão. Sabe, na igreja eu sou autoridade. Eu sou autoridade. E no ambiente do culto, se o presidente da república estiver lá, ele só sobe no púlpito se eu deixar. Porque ali eu sou autoridade. Mas eu sou cidadão e eu honraria o presidente para dar uma palavra. Por que não? Como cidadão. Nós temos que fazer a diferença. Cuidado com essas tonterias que a gente tem na vida em nome, eu não faço isso porque Deus não gosta. Quem falou que Deus não gosta? Tem gente que tem uma intimidade com Deus tão grande que sabe até a cor de camisa que Deus gosta que as pessoas usam ou não, o comprimento de cabelo que as pessoas têm que ter ou não. Que interessante. Cuidado. O Mardoqueu arrumou encrenca para ele por causa disso. A gente tem que aprender com isso. Deixa eu me mostrar uma outra coisa, uma outra lição bem gostosa que a gente aprende aqui. Cuidado para você não deixar se levar por suas emoções. Melhor dizendo, quem que controla você? Ou o que controla você? Eu tenho um amigo que estava com os filhos no carro, voltando da praia. E dando tabefe na cara dos meninos, porque eles tinham sujado o carro com areia. O que é que controla você? Uma coisa? Quebrou o seu computador, seu filho quebrou o seu telefone, o seu computador. A sua filha bateu o carro. E aí você perde o controle e vira um monstro, sai um leão feroz, indomável de dentro de você e destrói todo mundo. O que é que controla as suas emoções? Ou quem? O Amã. Presta atenção. O Amã deu o controle das emoções dele por Mardoqueu. Todo mundo abaixava para o Amã passar, menos o Mardoqueu. Em vez dele ficar feliz que todo mundo abaixou, menos aquele cabeça de bagre, ele resolve que o Mardoqueu vai ser o controlador de suas emoções. Nessa história eu aprendo quem ou o que controla as suas emoções. Pensa nisso. Pensa nisso, não dá a ninguém, a nada, o direito de controlar suas emoções. Outra lição importante que tem nessa história. Cuidado para não generalizar.
Sabe o que é generalizar? Generalizar. Por exemplo, ele disse assim, o Mardoqueu é de que raça? Judeu. Pronto, nenhum judeu presta. Isso é generalizar. Outro dia um missionário alemão estava em São Paulo, na minha igreja, e depois do culto a gente teve um coquetel e uma missionária alemã que morava em São Paulo disse para ele que os brasileiros eram ladrões. Eu falei para ela na frente dele, sabe quantos brasileiros existem? Você acha que os 200 e tantos milhões de brasileiros são todos ladrões? Você tem certeza disso? Não foi isso que eu quis dizer. Foi, mas você disse todo, você generalizou. É a mesma coisa que falar que todo argentino é orgulhoso. Não é. Um montão, né? É a mesma coisa que falar que todo palmeirense odeia corintiano. Isso é generalizar. Tem um ou dois que não odeia. A gente não pode generalizar. Ele generalizou. Os judeus todos têm que morrer por causa do Mardoqueu. Não faz isso. Todo muçulmano é terrorista. Toda sogra é ruim. Isso é generalizar. Cuidado. Mas olha que interessante aqui. Cuidado se você for uma pessoa que precisa ser cafunezado o tempo todo por todo mundo. Você já viu aquelas pessoas que, se não forem elogiadas o dia inteiro, elas ficam bravas com o mundo, com elas mesmas, com as pessoas que estão mais próximas delas? Você é desse tipo que precisa toda hora ganhar um elogio, toda hora ganhar um elogio, toda hora ganhar um elogio, toda hora ganhar um elogio de todo mundo? Se você é uma pessoa assim, você está no sal, você vai sofrer demais, porque você vai sempre encontrar pessoas que não gostam de você. Você vai sempre encontrar pessoas que vão ser indiferentes a você. Você vai sempre encontrar pessoas que se esqueceram do seu aniversário. Você vai sempre encontrar pastor que esqueceu que era o aniversário de casamento, que esqueceu que você estava doente, que esqueceu que hoje era o dia da vovó. Então, muito cuidado com o... Esse era o Amã. Precisava de ser cafunezado o tempo todo. Mais uma liçãozinha. Não esquece de agradecer e de honrar aqueles que te abençoaram um dia. Tenta não esquecer. Tenta honrar as pessoas que te abençoaram de alguma maneira. Honra. Às vezes, nós desonramos uma pessoa de uma vida inteira de bênçãos para a gente porque ela falhou uma vez. Nunca faça isso. Nunca olhe uma pessoa por um fato da vida dela. A gente não decide quem é o personagem de um filme até o filme acabar. Eu não posso decidir que o personagem de um filme é este ou aquele enquanto o filme está rolando. Nunca decide que uma pessoa é isso por causa de algo que ela fez hoje. Olha o completo da obra da existência dessa pessoa. Então aprende a honrar pessoas. O rei percebeu que não tinha honrado o Mardoqueu e ele foi honrar. Outra coisa, bem importante, cuidado com fugir das responsabilidades. Talvez esta seja a chave deste livro. Quando o Mardoqueu vai falar com Esther e diz, Esther, vai lá e fala com o rei, ela disse, ele vai me matar. Se eu for lá, eu vou morrer, eu não posso. Então ele disse, será que não foi para essa hora que Deus te colocou aí? Não fuja da sua responsabilidade. Nós temos uma mania muito grande e muito ruim de jogar a nossa responsabilidade a outras pessoas. Eu não tenho culpa nisso, eu não tenho nada a ver com isso, isso não me afeta, não tem nada a ver com a minha vida, não é da minha família. Esse problema é do governo, esse problema é do professor, esse problema é da autoridade, esse problema é do pastor, esse problema é da mãe, do pai, do filho, do irmão. Não. Não transfere a responsabilidade que é sua, seja lá do quê? Lavar a louça? Lavar a louça. Varrer o chão? Varrer o chão. Dirigir o carro? Dirigir o carro. Pagar um tributo? Pagar um tributo. Fazer algo? Faça algo. O que é sua responsabilidade? Não transfere a outras pessoas. Não é bom. Por último, cuidado quando você estiver vestindo roupas reais. Sabe como termina a nossa história? O Mardoqueu veste roupas brancas e azuis, segura o cetro, o anel e a coroa do rei e sai legislando pelo império persa.
E sabe o que acontece quando Mardoqueu legislava? O império era feliz. O império era feliz. Em outras palavras, cuidado com a sua posição de autoridade. A sua posição de autoridade lhe foi dada por Deus para que você a exerça a fim de promover felicidade na cidade. Se você lê o texto bíblico, a cidade era feliz por causa da administração deste homem. Oxalá os nossos governantes pudessem, prefeitos, vereadores, governadores, senadores, ministros, presidentes, soubessem usar as vestes reais a fim de que a nação de verdade fosse feliz. Mas você tem uma posição de autoridade. Talvez você seja pai. Como você governa a sua casa? Talvez você seja o irmão mais velho. Como você governa os mais novos? Talvez você seja um professor, uma professora, um trabalhador. Não importa qual seja a sua posição de autoridade, a sua vestimenta de autoridade foi dada por Deus para que você promova alegria e felicidade às pessoas que estão à sua volta. Amém? Então, eu queria terminar dizendo de 3 certezas divinas. A primeira certeza: Deus sabe onde coloca os seus filhos. Deus sabe colocar de maneira estratégica cada um dos seus filhos espalhados pelo mundo. Não inveje a posição de ninguém. Talvez você possa se inspirar com o ascenso profissional de alguém, mas não inveje. Porque se aquela pessoa está lá, ela é vestida não só de autoridade e privilégios, mas ela é vestida de responsabilidades. Esther foi colocada no lugar estratégico por Deus para livrar o povo de Deus. Deus sabia e antecipou e colocou Esther ali, mas ela também foi vestida de responsabilidade. Então, eu só sou um empregado. Não. Você está no lugar certo. Aí Deus deseja você, para que aí você influencie as pessoas para conhecer o Senhor e para que elas sejam felizes, abençoadas. Cada um de nós está no lugar onde Deus nos colocou. Creia nisso. Segunda certeza divina: Deus trabalha no turno da noite. Olha como Deus estava trabalhando no turno da noite. O rei Assuero não conseguia dormir. Foi ler o livro de histórias, descobriu o Mardoqueu. E olha o que aconteceu, como Deus age no turno da noite. A sua vida depende de alguma autoridade? Uma autoridade da imigração que bate um carimbo, que assina um documento? Uma autoridade policial, um professor? De quem sua vida depende? Deixe-me dizer uma coisa, fique em paz. Deus trabalha no turno da noite, na mente, no coração dessas pessoas a seu favor. Tem um salmo que diz: Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Mas parece que Satanás também trabalha no turno da noite. Não deixou Amã dormir numa estratégia de como matar o Mordecai mais cedo. Deus trabalha no turno da noite. Fica em paz e Ele trabalhará em toda e qualquer autoridade para abençoar você. Terceira e última certeza: quando aquele decreto foi escrito dando condições dos judeus revidarem, a Bíblia diz que os judeus ganharam todas as batalhas nas 127 províncias e eles foram muito felizes. E ali nasceu uma festa de 2 dias chamada Festa do Purim. Sabe o que é a festa do Purim? Não pudim. Do Purim é a festa da virada. Sabe quando o seu time está apanhando 3-0 e com 3 minutos para acabar o jogo faz 4 gols, ganha 4-3? Aquela virada milagrosa. Isso é Purim, é o dia da virada. Deus sempre tem um dia da virada para você. Não fique preocupado, não fique triste que tem coisas contra você. Deus saberá virar o jogo a seu favor. Se Ele não o fizer aqui, o fará na eternidade. Eu tenho certeza disso. 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados na fornalha. Deus os tira de lá sem cheiro de fumaça. Daniel, jogado na cova dos leões. Os leões viram gatos angorás onde ele dorme a noite toda em cima deles. Deus faz milagres. Sempre há um Purim de Deus na minha vida e na sua vida. E oxalá venha um Purim maravilhoso de Deus para toda a humanidade. Uma virada do jogo
e voltamos à liberdade que tínhamos, à vida que tínhamos, melhor ainda, melhor ainda. Há sempre um purim de Deus para todos nós. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por tua palavra. Eu quero te agradecer, Deus. Ajuda-nos a memorizar um pouco dessas lições, Deus. Ajuda-nos a viver assim, com entendimento, com sabedoria, com a mente de Jesus. E mais do que tudo, Deus, se a gente esquecer algumas dessas lições, que não esqueçamos. Cada um de nós está no lugar certo, colocado por Deus. Que o Senhor trabalha no turno da noite em nosso favor, na cabeça das autoridades. E que sempre há uma virada de jogo a nosso favor. Ajuda-nos a crer nisso e viver assim, te louvando e te bendizendo. É a nossa oração, no nome precioso e forte de Jesus. Amém e amém. Louve a Deus! Com alegria. Uma canção em inglês. Ela fala exatamente isso. Deus está trocando o seu lamento em baile. Amém! Vamos lá assim, ó, um ritmo bem gostoso, a pedido do meu querido amigo Fabinho, meu irmão. Vamos lá. Nosso querido técnico, assim, ó. I'm trading my sorrows, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Isso aí, troca mesmo, troca o choro, a tristeza. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. E olha o que ele pede da gente. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Olha só. I'm pressed but not crushed, persecuted not abandoned, pressed down but not destroyed. Oh, I'm blessed beyond the curse, for his promise will endure, and his joy is gonna be my strength. Though sorrow may last for a night, his joy comes with the morning. Oh, oh, oh. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Oh, oh. E é simples. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. O Senhor está falando com você e diga para Ele: yes, 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 Lord, amen. O que você disser, Senhor. Oh, oh, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Amém. Muito obrigado por passar esse tempo tão gostoso conosco. Muito bom ter você. Não esquece, quarta-feira nós vamos estudar detalhadamente essa história outra vez. Se você quer participar da nossa sala de bate-papos pelo Zoom, manda um oi para mim no WhatsApp, que eu acrescento você na nossa lista. Na quarta-feira você recebe o convite para entrar na sala. Será às 7h45 da noite. 7h45, 15 para as 8 até 8h40, tá bom? Eu espero você. Deus te abençoe. Tenha uma excelente, abençoada semana. Tchau, tchau. Não esqueçam de orar pelo nosso ministério, pelas pessoas que você ama, pela sua família. Amém. Ore pelo nosso pastor, querido. Obrigado, pastor, por essa palavra maravilhosa, viu? Eu estava ansioso. Você falou para ler o livro, eu li. Já conheço essa história, mas a cada palavra que você vinha falando ali, algo Deus ia falando comigo. Glória a Deus. Que bom. Vou meditar. Isso aí, minha gente. Obrigado, Moisés. Grande Moisés. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Obrigado, Marcelo, pela sua casa maravilhosa, que sempre nos abençoa. Obrigado você que está aí do outro lado, curtindo até agora. Uma semana abençoada. Oh, I'm blessed but not crushed, persecuted, not abandoned, pressed down but not destroyed. Yeah, I'm blessed beyond the curse, for his promise will endure, and his joy is gonna be my strength. Yeah. Though sorrow may last for a night, his joy comes with the morning.
seja uma semana abençoada. Diga pro Senhor. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes. Vai orar, você fala yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Seja generoso e você fala para Ele. Sim, Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, Senhor, sim, sim, Senhor. Sim, Senhor, sim, sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor, amém. Ele vai falar, confia em você. Sim, Senhor, amém. Entrega tudo. Sim, Senhor, amém. Sim, Senhor.